pessoal, ao som, olha do Mold Blues. Muito bom, pessoal. Deixa eu dar uma paradinha no som pra gente entrar na bio aí, ó. Pronto. Muito bom, gente. Tudo bem aí? Beleza? Beleza. Bom, gente, hoje nós vamos falar a respeito de... Nossa aula de hoje vai ser a respeito de veneno. Mas peraí, professor, veneno? Veneno é química, como a senhora Lígia. Não. Hoje nós vamos falar a respeito de toxina. Toxina? Veneno? Ô, velho, fala aí, pô, que aula que nós vamos falar hoje então? Qual o assunto da nossa bio que nós vamos comentar? Vírus. Ah, professor, tá louco. Com tudo que está acontecendo aí fora do Covid, do SARS-CoV-2, agora eu vou falar de vírus? É, de vírus, faz parte do programa, faz parte do conteúdo de aula. É importante a gente saber. Vírus. E quando você fala de vírus, você fala de palavra que vem lá do latim, significa veneno, toxina. Esse é o significado da palavra vírus. Tá bom? Agora você está sabendo. Então, pessoal, nossa aula de hoje seria vírus 1, a introdução. Tá bom? Aí depois na outra aula a gente vai falar a respeito de composição química, de morfologia, de reprodução viral, classificação viral, tipos de vírus e aí vai. Tá bom? Então, pessoal, os vírus. Nada mais adequado que essa pandemia que está pegando a gente faz tempo, que a gente não aguenta mais. Infelizmente, mais lá de 300 mil mortos, 350 mil mortos aí. E tem gente que não faz a sua conscientização. Pessoal, usa máscara. Use a máscara, pessoal. Ó, máscara. É importante. A única coisa que salva a gente dessa pandemia de vírus, veneno, toxina, é a utilização da máscara. Tá bom? Se não for vacinado, é a máscara, é distanciamento social. Tá legal? Então é isso, pessoal. Falar de vírus, né? Nunca é demais comentar o uso da máscara, distanciamento social, né? A única coisa que salva, vocês sabem mais do que eu, que antes da vacina é isso. Bom, vamos lá. Quando você fala em vírus, pessoal, você fala então, tá certo? Em seres ultramicroscópicos. Bem microscópicos, vistos pelo ME, pelo microscópio eletrônico. Agora, vírus são seres primitivos? São. Existem várias hipóteses a respeito do aparecimento de vírus. Várias hipóteses a respeito dessas partículas portadoras de código genético. Tem alguns que acham que os vírus são partículas portadoras de código genético ativo. Tá bom? Mas existem várias hipóteses. Vamos citar uma, por exemplo, a hipótese do vírus primeiro. Velho, como é que é? Hipótese do quê? Hipótese, tá certo? Do aparecimento do vírus primeiro. E essa hipótese diz isso mais ou menos na formação da Terra, depois da formação da Terra, do resfriamento da Terra, naquela hipótese de Oparin e Haldane. Tá? A atmosfera primitiva, primeiros reservatórios primitivos de águas rasantes e quentes e tudo mais. E foi aí, dizem que o vírus apareceu mais ou menos por aí, há 4 bilhões de anos atrás, nessa situação, nessas condições que a Terra apresentava. Tá certo? Né? E diz lá que os vírus eles são decorrentes de pequenas partículas de RNA, as ribozimas. As ribozimas, né, partículas primitivas de RNA que navegavam naquele ambiente de águas rasas e quentes. Né? Parasitava todo o material suspenso na água e se reproduziu muito, se tornou um pouco mais evoluído e a partir daí apareceram os primeiros vírus. Né? Isso são hipóteses que aparecem, são hipóteses que a gente precisa analisar. Né? Então essa seria uma das hipóteses do aparecimento dos primeiros vírus, isso seria a hipótese do vírus primeiro. Tá bom? Mas, pessoal, desde antigamente, até da antiga Grécia,
né? Se falava todo agente nocivo, todo agente com capacidade de trazer prejuízos a nós, à nossa saúde, ao nosso organismo, naquela época, era chamado do quê? De vírus. De vírus? Sim. O termo vírus era usado para qualquer tipo de agente que poderia causar mal ao nosso corpo, à nossa saúde, ao nosso equilíbrio, desde a antiga Grécia. E era chamado de vírus. Tá certo? Bom, aí o tempo foi passando, por volta de 1892, século XIX, né, com o biólogo russo, né, tá? Esse biólogo russo chamado de Dmitri Ivanovsky. O Dmitri Ivanovsky, né, com a sua famosa doença do tabaco, do fumo, tá certo? Não, do mosaico do tabaco, tá, do fumo, né? Ele percebeu que existiam certas doenças que atacavam o mosaico do tabaco, né? Esse mosaico do tabaco são folhas de fumo, a plantações, né? Ele verificando isso, ele observou que existia, tá certo, um ser ultramicroscópico, então desconhecido, que passava nas malhas, que passava nas redes, passava nos filtros de bactéria. Malhas e filtros são poros, e as bactérias, obviamente, são extremamente pequenas, não é certo? Tá? Na base de micrômetros, 1 milímetro dividido por 1000. Né? E as bactérias ficavam nessa malha, só que existiam, então até desconhecidos, essas estruturas microscópicas que passavam por essas malhas, onde as bactérias ficavam retidas, muito menor que as bactérias, né, e que causavam doenças. Eu cheguei à conclusão que causavam doença do mosaico do tabaco, as folhas de fumo. Né? Aí no caso, também chamadas, por exemplo, doença do mosaico do tabaco, né? TMV, né? O vírus do mosaico do tabaco. Tá? Mas eles chegaram à conclusão, né, o nosso querido Ivanovsky, que essas estruturas passavam nessas malhas, né, e foram chamados então de estruturas de ultravírus. E mais tarde foram chamadas posteriormente de vírus. Okay? Esse foi o nosso querido Dmitri Ivanovsky, né, esse biólogo russo, através dessa experiência das folhas do mosaico do tabaco, as folhas de fumo. Ok? Agora, gente, para passar nas malhas, nos poros, onde as bactérias ficavam, os vírus são extremamente microscópicos. Se as bactérias, se você pega, por exemplo, uma régua, né, 1 milímetro dividido pela sua milésima parte, você chega no tamanho das células, das bactérias, do nosso corpo também, são células, tá? E se você pegar e dividir mais por 1000, você chega no tamanho então dos vírus, extremamente pequenos. Unidade de tamanho, nanômetro. Por isso que passavam por essas malhas aí, ok? Observado pelo nosso querido Dmitri Ivanovsky, tá bom? Agora, gente, os vírus, o tamanho geralmente dos vírus varia mais ou menos de 20 a 300 nanômetros de tamanho. Tá? Você pega, por exemplo, 20 nanômetros, menor que o ribossomo de uma célula. Então, para você ver como os vírus são extremamente pequenininhos, igual ou menor que um ribossomo de uma célula. Tá bom? Estrutura celular. Bom? Aí foi passando o tempo, em 1935, nós temos lá o nosso querido americano bioquímico Wendell Stanley, certo? E esse Wendell Stanley, esse americano, pela primeira vez, ele cristalizou o vírus do mosaico do tabaco, né? O TMV, ao contrário, o vírus do mosaico do tabaco, observado lá pelo nosso querido Ivanovsky. Tá? E mesmo cristalizado, esse vírus do mosaico cristalizado, ele era capaz de causar doença quando inoculado. Quando inoculado? Quando inoculado. Nossa, professor, mas os vírus, eles têm um poder assim de patogenicidade, um poder grande de causar doenças. É exatamente assim. Exatamente. Grande poder de mutação.
grande poder de variedade decorrente a mutações constantes. Isso é evolução. É que nem o SARS-CoV-2, né, o vírus da Covid. Né? Você tem as variantes, essas variantes nada mais é do que a evolução de adaptação do vírus. Tá? Charles Darwin, evolução, para melhor se adaptar, evoluir, transformar. Então, os virologistas hoje, eles não ficam abismados quando o vírus ele sofre uma mutação. Tá? É a adaptação dele, ele está evoluindo. E quem se dana, nesse caso é nós, né? Tá certo? As vacinas precisam dar conta disso, das variantes. Tá bom? Então, gente, esse pequeno aspecto histórico é importante. O significado da palavra, né? Sabendo que existem hipóteses do aparecimento dos vírus que são primitivos, né? A hipótese do vírus primeiro, né? Você tem, por exemplo, aí, a observação em cima do cultivo de folhas do mosaico do tabaco, as folhas de fumo, as plantações, onde os primeiros vírus, o primeiro vírus foi observado através de Ivanovsky. Depois nós temos lá o Stanley, né, esse americano bioquímico que cristalizou o vírus do mosaico do tabaco na sequência, isso em 1935, né, e viu que o vírus, mesmo quando cristalizado, inoculado, causava doença. Então essas coisas são importantes a gente saber, tá bom? Que os vírus são ultramicroscópicos. O primeiro nome que o vírus receberam era vírus, é ultravírus, depois passou para vírus, né? Que o tamanho, na unidade de tamanho do nanômetro, né? Mais ou menos de 20 a 300 nanômetros de tamanho, porque você pegar um ribossomo pequenininho de uma célula, tá? Os vírus são menores ainda, e aí vai. Agora tem a polêmica viral. Afinal de contas, o vírus é ou não é um ser vivo? É ou não é? O que você acha? Professor, o que é necessário para ser um ser vivo? O que é necessário? É necessário ter o quê? Unidades de formação e funcionamento, as chamadas células. Que mais para ser um ser vivo? Funções vitais. Funções vitais é que deixa o organismo vivo. Respiração, digestão, reprodução, sistemas, tá? Que mais? Ter o código genético DNA? Sim, ter o código genético DNA. Então esses são as principais condições para você caracterizar um ser vivo. É isso aí. Formação de células, ter o metabolismo, funções vitais, código genético, aí você tem um ser vivo, capaz de se reproduzir. Mas os vírus, eles não são assim. Não são, professor? Não. Então como é que é, então? São o seguinte. Primeiro, vírus não tem metabolismo próprio. Vírus não tem funções vitais. O vírus não respira, o vírus não come, o vírus tem um sistema digestório, digestivo, um sistema circulatório nervoso ou coisa parecida. O vírus se multiplica, tá certo? Se multiplica dentro de uma célula. Por isso que ele é chamado de hospedeiro intracelular obrigatório. Todo vírus é um hospedeiro intracelular obrigatório. Se multiplica dentro de uma célula. Fora da célula, não. Todos. SARS-CoV-2 também é assim. Covid. Tá certo? E outra coisa. O vírus, ele não gera vírus bebês através de uma reprodução. O vírus não respira oxigênio. Ele solta o gás carbônico. O vírus não tem o metabolismo, como eu já falei para vocês. Então, o vírus, ele não tem isso, então não é considerado um ser vivo. Não tem célula, não tem metabolismo próprio, não tem funções vitais. Tá? Ah, mas ele tem o quê? O material genético que só os seres vivos têm. Sério? É. O vírus pode ter DNA, como por exemplo, o vírus causador da pneumonia, adenovírus. O vírus pode ter RNA, como por exemplo o vírus da AIDS, o vírus da Covid.
Ou pode ter ambos? Pode, pode. Um negócio meio atípico, como os mimivírus. Mimi o quê? Mimivírus. Os dois materiais genéticos são vírus que parasitam protozoários, mimivírus. Mas uma coisa é certa, tá? Tem material genético? Tem, mas outras condições para ser considerado ser vivo não tem. Então tá assim, ó. Não é, não é, não é, não é. Essa é a polêmica viral. Agora que são parasitas intracelulares obrigatórios, eles são considerados. Agora vale a pena também dizer que os vírus, eles podem ter um material genético, DNA, RNA. Um DNA de fita simples ou fita dupla e um RNA de fita simples ou fita dupla. Tá certo? Olha que negócio interessante. O código genético viral. Tá bom? Bom, então pessoal, nós vamos parar por aqui nessa aula, tá certo? Foi apenas um vírus introdutório, tá certo? Apenas uma parte do vírus. E na próxima aula a gente dá continuidade à composição química, à reprodução viral, tá certo? E tudo mais, os tipos de vírus, as doenças viróticas, para a gente complementar isso tudo, tá? SARS-CoV-2, você tem a P1, P2, você tem aí um monte de variantes, porque existe uma evolução do próprio vírus, tá? Você está se adaptando, evoluindo, tá? Isso não é surpresa para ninguém. Tá bom, gente? Beleza pura? Falou, velho. Tá bom, então. Então, beleza. Próxima aula a gente dá continuidade a vírus 2. Essa foi apenas uma pequena introdução. Um abraço, pessoal, para vocês, tá? Cuide-se e até a próxima.